Olá, boa tarde para você. Está começando Pauta Aberta desta terça-feira, 17 de agosto, com as notícias do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. O Pequeno Cotolengo, em Curitiba, lança a pedra fundamental de um hospital que vai ser construído no local e que deve atender principalmente idosos. A crise hídrica que já atrapalha o dia a dia da população preocupa o setor da indústria, que teme uma alta da conta de energia. No nosso quadro sobre finanças pessoais, tem dicas de como ter bons rendimentos aplicando o seu dinheiro. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. O Pequeno Cotolengo, em Curitiba, há mais de 50 anos acolhe pessoas com múltiplas deficiências e se prepara agora para construir uma unidade hospitalar que deve atender principalmente idosos. Atendendo 230 pessoas com múltiplas deficiências e também asilados hospitalares, o Pequeno Cotolengo é uma organização que acolhe há mais de 50 anos essas pessoas de todas as idades e as oferece um lar. A importância é que no Cotolengo a gente tem muito amor, muito carinho, muita confiança nas pessoas e muito afeto. Uma nova unidade hospitalar começará a ser construída e tem como objetivo atender os idosos com foco nos pacientes que precisam de reabilitação prolongada, promovendo a melhora da autonomia do recuperado. A unidade hospitalar São Luís Orione contará com 25 leitos e diversos profissionais da saúde que buscam juntos desafogar o Sistema Único de Saúde da capital paranaense e promover atendimentos multidisciplinares. Esse novo momento do Pequeno Cotolengo, quando nós abrimos uma unidade hospitalar, significa um sonho antigo, não somente de cuidar das pessoas que estão em estado de abandono ou em situação de risco, mas acolher também aquelas umas que necessitam de um tratamento, têm família, mas não têm condições de cuidar de si. Então, significa um novo momento onde nós entramos na área hospitalar, não somente da assistência social. Este era um desejo do nosso santo fundador, este é um desejo antigo da nossa igreja, desde a nossa fundação, que o Pequeno Cotolengo pudesse crescer. E agora, com esta nova unidade hospitalar, realmente nós vamos atingir a população em geral de Curitiba. Para celebrar o início das obras, foi realizada uma missa comemorativa, presidida pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. E depois, a bênção da pedra fundamental, que significa o início das construções. Pouco se fala do Pequeno Cotolengo e Curitiba também tem vulneráveis, muitos vulneráveis. E daquelas vulnerabilidades mais agressivas, às vezes que parecem desfigurar a humanidade de certas pessoas, tão feridas que estão. Mas existe o Pequeno Cotolengo para olhar com compaixão. E o trabalho é extraordinário. E é o Pequeno Cotolengo uma das unanimidades de uma Curitiba tão plural. A crise hídrica, que já interfere no dia a dia da população com o racionamento de água em algumas cidades, preocupa também a indústria. Quem traz as informações é a repórter Marcele Nogueira. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, 9 a cada 10 empresários estão preocupados com a crise hídrica. Os dados apontam que o maior medo dos industriais é o aumento do custo da energia, seguidos da preocupação com o risco de racionamento da água e a instabilidade ou até mesmo interrupções no fornecimento da energia. Esse cenário se dá por conta da limitação das usinas hidrelétricas, que representam cerca de 60% da geração de luz no Brasil. Além, obviamente, do consumo humano, né, e do animal, que é muito importante, aí a parte dos nossos reservatórios, o maior impacto está no custo da energia elétrica. Como nossos reservatórios das usinas hidrelétricas, eles reduzem o seu nível de produção em função da seca, né, nós temos um aumento da energia elétrica, porque nós temos que acionar usinas térmicas para substituir as usinas hidrelétricas. E a térmica é muito mais cara que a hidrelétrica.
sobe o preço da energia para toda a indústria do Brasil, do Paraná e do Brasil. Outro ponto importante é a questão do consumo da água para o processo industrial, como, por exemplo, na indústria de refrigerantes e na indústria de alimentos, para fazer a limpeza da própria indústria, para a área de produção e usar a água como matéria-prima, no caso da indústria de refrigerante ou também a indústria de papel e celulose. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, diz que para este ano não há previsão de racionamento também da luz. Porém, se não houver cuidado por parte da população ou se o período úmido também não for satisfatório, o risco passa a ser real para o ano de 2022. Para diminuir as chances de acontecer rodízios de energia, muitos empresários têm optado por formas alternativas de geração elétrica. Ele tem buscado, primeiro, programas de eficiência energética, produzir a mesma coisa consumindo menos energia, ou até consumindo menos água também nos seus processos industriais. E segundo, fazendo uma autogeração de energia, colocando painéis fotovoltaicos em seus telhados, nas suas sedes administrativas, ou participando inclusive de cooperativas de geração de energia à distância. É muito importante todo mundo ter isso na cabeça, que nós precisamos economizar a água, nós precisamos economizar energia. Por quê? Porque nós estamos agora entrando no período úmido, então nós esperamos que nós tenhamos um período de chuvas muito forte. Porém, o período úmido anterior, do ano passado, foi o pior dos últimos 90 anos. E se nós não tivermos um período úmido com muita chuva, nós entraremos no período seco com os nossos reservatórios muito baixos. E aí sim, no ano que vem, nós teremos um risco real de falta de água e falta de energia em função dos problemas das hidroelétricas que virão. No primeiro semestre do ano, movimentação de cargas no setor portuário cresce 9,4%. Segundo o painel estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, divulgado na última semana, foram movimentadas no período 591 milhões de toneladas de cargas nos terminais do país. Para este segundo semestre, a expectativa da agência é que a movimentação portuária brasileira seja de 626 milhões de toneladas. A estimativa é encerrar o ano de 2021 com 1 bilhão 218 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 5,5% do setor em relação ao ano passado. Durante o debate em Brasília, senadores e especialistas concordam que o mercado de geração própria de energia renovável tem grande potencial de expansão no Brasil. Veja na reportagem. A matriz energética brasileira depende cada vez menos das hidrelétricas, consequentemente, do ciclo das águas. Ao longo das últimas décadas, as usinas eólicas ganharam confiabilidade e aumentaram a participação no fornecimento da energia. Os painéis solares se multiplicam país afora e, em tempos de conta de luz pesada para o bolso, podem oferecer uma alternativa bem mais em conta. A tecnologia já existe e é aperfeiçoada a cada ano que passa. Imagine você consumir a energia elétrica gerada por você próprio a partir de fontes limpas, como a luz solar ou a força dos ventos, sem passar por linhas de transmissão, distribuidoras. Enfim, o que precisa mudar é a lei. A geração de energia própria é uma realidade consolidada no Brasil atualmente. Cresce cada vez mais o número de casas, condomínios, escolas, hospitais e empresas que têm se habilitado a produzir sua própria eletricidade, a partir principalmente de fontes renováveis de energia. Ao gerar sua própria energia, o consumidor reduz os seus custos, melhora a sua eficiência energética e contribui para a preservação do meio ambiente. Os avanços tecnológicos nessa área têm sido significativos. A redução sustentada dos preços dos equipamentos tem possibilitado uma rápida expansão do seu uso no Brasil e no mundo todo. O presidente da CDR, senador Fernando Collor, ressaltou a importância do incentivo à geração própria. O representante do Ministério das Minas e Energia traçou um perfil favorável ao uso das fontes limpas. Uma visão geral do setor elétrico brasileiro, tá? Ele tem na sua composição mais de 87 milhões de unidades consumidoras. Capacidade instalada de geração de energia elétrica são cerca de 182 gigawatts em usinas geradoras de energia, 166 mil quilômetros de linha de transmissão. Adicionalmente, já são identificados quase 46 gigawatts de geração de energia elétrica em novos projetos, zelando pela sustentabilidade da expansão do sistema elétrico,
com a promoção da abertura do mercado. O senador veneziano lembrou o recente relatório do painel de mudanças climáticas para defender a rápida tramitação de um projeto que facilita a geração de energia limpa por pequenos consumidores. Nós tomamos conhecimento do rico detalhamento que o IPCC fez a respeito dos gravíssimos cenários ambientais que nós estamos a viver e, lamentável e lastimavelmente, teremos que conviver sem que haja, nesse período não tão curto, para nós, de 30 a 40 anos, senão minimizar, mitigar a partir de 2050. E essa proposta que trata sobre o marco regulatório das micro e mini geradoras de distribuição tem esse condão, tanto social, econômico e ambiental. Precisamos discutir o desenvolvimento de novas fontes sustentáveis para ampliar a segurança na oferta de energia elétrica. É também nesse contexto que se insere esse nosso encontro de hoje. Estamos convocados a um debate franco e de alto nível, preparando um caminho mais esclarecedor e instrutivo para o seu aperfeiçoamento, tão logo as discussões efetivas sobre o referido projeto de lei comece a tramitar nesta Casa. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, acompanhou ações de proteção ambiental pelos órgãos federais no estado do Pará. As ações integradas do governo federal contribuem para proteger as florestas na Amazônia, reunindo esforços do IBAMA, do ICMBio, da Força Nacional e do Exército Brasileiro. A força-tarefa faz parte da garantia da lei e da ordem que acontece até dia 31 de agosto em diversas localidades da Amazônia. Ao todo, as operações em curso na Amazônia contam com 500 homens da Força Nacional, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ainda 3.000 homens do Exército Brasileiro, sob coordenação do Ministério da Defesa. Chegou a hora do nosso quadro sobre finanças pessoais. Hoje o consultor Pedro Salanek vai dar dicas de aplicações que podem dar bons rendimentos. Acompanhe. Olá, você que me acompanha aí pelo programa Pauta Aberta. Vamos novamente a mais algumas dicas sobre finanças pessoais. No nosso último encontro, eu havia mencionado e até enfatizado aquela relação de ganhos e de gastos. E destacava dentro disso, né, a importância de você gastar menos do que você ganha, para justamente ter recursos para aplicações. E hoje vamos falar então como direcionar melhor esses recursos, como que eu posso encontrar boas alternativas para inclusive ter aí bons rendimentos. É importante a gente destacar nisso que houve uma mudança de perfil do brasileiro aí nos últimos anos. Com uma queda mais considerável da taxa Selic, apesar de um aumento aí que ocorreu nos últimos meses, a gente observa uma migração aí das aplicações saindo mais das rendas fixas e indo lá mais para o mercado de renda variável. E dentro disso é importante a gente destacar que são aplicações bem diferentes. No mercado de renda fixa você já tem uma condição mais linear, né? Apesar de você ganhar menos, mas aquele ganho já está garantido. Já no mercado de renda variável, como você pode ganhar muito, você pode perder muito também. Então, em um determinado período, você pode ficar encantado com o percentual, né, de ganho que você teve, de rentabilidade. Só que no segundo mês, né, mudar a situação daquela aplicação e você perder tudo aquilo que você tinha ganho. Então a dica fica aí, estude bem, conheça bem o mercado da renda variável. Ele é um mercado que precisa ser entendido o funcionamento, né, e além disso a gente fala também da diversificação, né, nunca utilize apenas poucos produtos, poucas aplicações, procure diversificar. E dentro disso até vem aí um famoso ditado que a gente usa, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, que vai que rompe a alça dessa cesta e você acaba perdendo tudo.
Então, estude, conheça o mercado, veja se você tem um perfil para fazer investimento em alguns tipos de fundos ou fazer aplicações direto no mercado de ações ou de repente até no mercado cambial, né, para que você possa preservar o teu capital, mas buscar também boas alternativas de rentabilidade. E dentro disso também a gente destaca, né, nessa mudança de perfil, que o brasileiro deixou de ser mais poupador, que era aquele apenas que se preocupava em guardar dinheiro pela segurança do seu capital e não se preocupava tanto assim com as taxas de rentabilidade, para hoje um perfil mais de investidor que ele está antenado aí praticamente todos os dias acompanhando os seus investimentos. Então essa é a dica de hoje e até uma próxima oportunidade para a gente continuar falando aí a respeito de finanças pessoais. Um grande abraço. A Prefeitura de Rolândia, no norte do Paraná, divulgou um decreto determinando medidas restritivas até 31 de agosto para conter a disseminação do coronavírus. E entre as principais medidas informadas pelo prefeito Ailton Maistro estão o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã e proibição da realização de atividades físicas, desportivas ou de lazer nos ambientes públicos e privados de forma coletiva. O decreto prevê ainda que fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas das 10 da noite às 5 da manhã em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, lanchonetes e similares, bem como a vedação do consumo em vias públicas ou espaços coletivos. Com relação ao comércio, o não essencial pode abrir das 8 da manhã às 6 da tarde de segunda a sábado, respeitando as medidas de segurança e distanciamento social. Mercados e supermercados podem funcionar restringindo a 50% a capacidade do local. Vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19. Você vai ver agora como acontece a entrega dos imunizantes adquiridos pelo governo federal para estados e municípios. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 controla o recebimento e a distribuição das doses para estados e municípios. Para atender todo o país, o Ministério da Saúde calcula a quantidade de doses disponíveis a cada semana e divide pelo número estimado do público-alvo a ser vacinado. Com a planilha pronta, os lotes armazenados em centros especiais são despachados e chegam às capitais em até 48 horas. A partir dessa etapa, cada estado fica responsável pela distribuição aos municípios, o que deve ocorrer em até 7 dias. E cada município define a estratégia de aplicação nos postos de saúde. Estamos o tempo todo buscando encurtar esse período de retenção, que é o prazo mínimo suficiente para que outros órgãos possam proceder às suas inspeções, vistorias, os seus aclaramentos. Até a segunda semana de agosto, o governo federal entregou mais de 197 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, o suficiente para imunizar 100% dos grupos considerados prioritários. Só no mês de julho foi alcançado um novo recorde, com a distribuição de 43 milhões de vacinas. Nós estamos, no momento, num cenário epidemiológico um pouco estável, ou seja, parecido em todas as unidades. Então, assim, não há que se mandar o mais esta ou aquela vacina mais para determinada região. No calendário do Ministério da Saúde está previsto a entrega pela Fiocruz das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 100% nacionais. E o governo trabalha para a meta de vacinar 160 milhões de brasileiros até o final deste ano. A comissão do Senado, que acompanha as ações contra a Covid-19, está debatendo a eficácia dos imunizantes contra a doença e a necessidade de aplicação de uma terceira dose da vacina contra o coronavírus. 7 meses de vacinação e o Brasil não deve ultrapassar a marca de 1/3 de imunizados. Enquanto isso, novas variantes do vírus começam a fazer estragos e autoridades científicas já defendem a aplicação de uma dose de reforço. A medida está no radar tanto do Ministério da Saúde quanto da Anvisa e também é uma das preocupações de senadores. Quem é que delibera sobre esse assunto? Nós já temos alguns estados anunciando terceira dose. O senhor já escutou isso, certo? Qual é o critério para essa terceira dose? Qual é a fundamentação? Então, se houver uma terceira dose ou uma dose anual,
Isso vai ter que entrar num plano nacional de imunização. Há discussões sobre a aplicação de uma terceira dose vacinal nas pessoas que já receberam 2 doses de imunizante contra a Covid. Tal reforço é realmente necessário. Há vantagens claras e relevantes na adoção dessa alternativa? Temos até a programação de um fórum que vai acontecer até o final de agosto. O motivo, não só a nossa programação do próximo ano, porém, agora também essa programação de uma dose de reforço, né? Uma dose ou a terceira dose, seja lá como a gente vai definir, qual imunizante, se poderemos realmente fazer a intercambiabilidade, por que ela tem essa indicação, analisando várias variáveis. É necessário, gente, ampliar a vacinação mundial, garantir o esquema completo de 2 doses, avaliar os dados científicos para a tomada de decisão da terceira dose e ampliando o processo de vacinação é que seria o melhor cenário para as discussões da terceira dose. Entre pesquisadores, há quem defenda que a dose de reforço comece a ser aplicada em grupos prioritários, como idosos e pessoas que apresentam comorbidades. O Brasil tem que estar aberto à questão da dose de reforço, de reforços, e nós precisaríamos definir quem seriam os nossos grupos prioritários. Eu diria, apenas para iniciar essa discussão, que a meu juízo os grupos prioritários seriam, sem dúvida, pessoas vacinadas com a vacina de vírus inativado, sobretudo com a Coronavac a partir de 70 anos, profissionais de saúde e todas aquelas pessoas, independentemente de idade, portadoras de imunodeficiências. O Merapi, um dos vulcões mais ativos da Indonésia, localizado na ilha de Java, entrou em erupção nesta segunda-feira e uma nuvem de cinzas cobriu os arredores da cratera. As autoridades não emitiram uma ordem de saída para as pessoas que moram perto do vulcão. O Merapi registrou uma atividade intensa nos últimos meses e as autoridades elevaram o nível de alerta no fim do ano passado. A Agência Geológica da Indonésia informou que nenhuma pessoa deve se aproximar a menos de 5 quilômetros do vulcão e que os habitantes devem se proteger das cinzas e dos possíveis rios de lava ao redor do Merapi. A última grande erupção do vulcão aconteceu em 2010, com um balanço de 300 mortes e a fuga de quase 280 mil pessoas. O arquipélago indonésio tem quase 130 vulcões ativos. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, já registrou esse ano mais de 1.400 ocorrências com a rede elétrica. 460 mil consumidores foram prejudicados. E um dos motivos mais comuns para as ocorrências nesta época do ano é soltar pipas perto da rede de energia elétrica. Se uma pipa fica presa na rede elétrica, a pessoa pode tomar um choque de até 13.800 volts. O uso de cerol e a linha chilena tem sido o motivo dos principais acidentes com a rede elétrica da companhia. Um corte de energia por este motivo prejudica hospitais e centros de saúde. O ideal é que essa brincadeira seja realizada, a soltura de pipas e papagaios, em áreas rurais e obedecendo também a distância de segurança na área rural onde existem redes e também as torres de transmissão. Aqui, por exemplo, nós temos 138 mil volts. Nas ruas temos 13.800 volts. Existe uma tensão muito alta e isso pode trazer riscos para a população, para as pessoas que se aproximarem dessa rede, que prenderem suas pipas ou seus papagaios nas redes, podendo aí ocasionar curto-circuito, danos na fiação, principalmente com o uso do cerol e da linha chilena. O Pauta Aberta dessa terça-feira está terminando. Eu volto amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá!